Neste último bloco, o Rogério vai relatar para nós o trabalho de pesquisa histórica relacionado a um livro que originou a história do futebol regional, a Liga Jaraguaense de Futebol, que trata-se de uma instituição que procura difundir, né, o esporte amador do futebol na região do Vale do Itapucu. Eu queria que você relatasse, assim, com alguns detalhes, né, o resultado deste livro. Esse livro conta toda a história desde a sua fundação. Para mim, assim, quando a gente assumiu a Liga Jaraguense de Futebol, eu comecei a verificar a documentação, eu queria saber como é que tudo começou, quem foram as primeiras equipes campeãs, o que tinha, quem começou, quem deixou. E para minha surpresa, não tinha nada registrado, não tinha documentos, não tinha nada. Com o tempo foi amadurecendo essa ideia, então eu comecei a fazer uma pesquisa, ou seja, desde 52 eu comecei a procurar em jornais, com parceiros, com o arquivo histórico, com vocês. Comecei, e principalmente uma das pessoas que eu não posso esquecer jamais, que foi um dos que me ajudou a idealizar esse trabalho, foi o seu Eugênio Vitor Schmeckel, que para mim foi umas pessoas assim, uma sumidade, uma lucidez enorme, que me ajudou muito, porque ele foi um dos maiores, ou se não o maior, tá, da tríplice que fundaram a Liga Jaraguense de Futebol, que foi o Dr. Murilo, o seu Eugênio Vitor Schmeckel e o senhor Arthur Miller. Então foi nesse trabalho que a gente foi conseguir botar 50 anos de história nesse livro. Para mim foi uma satisfação enorme. Dali eu comecei a conhecer então realmente o que era o futebol desde a sua fundação. Então eu comecei a ver que os grandes fundadores da nossa liga foram o Botafogo, Faixa Azul, o Clube Atlético Baipindi, e outras equipes que aqui não estou lembrando, mas dali a gente teve então conhecimento. Conheci então a primeira ata, dali então comecei a puxar toda a história da nossa liga. Então tem casos assim relevantes da história do futebol do Jaraguá do Sul, tem então uma história fantástica do Clube Atlético Baipindi, do Juventus, de todos os clubes amadores de nossa região aqui. Para mim assim tem curiosidades enormes que você lendo o livro você vai ficar assim impressionado. Tá? Então para mim foi assim muito importante. Então o que desde o início que me marcou muito, que eu fiquei impressionado, quem fez o primeiro gol então foi o falecido prefeito apelidado de seu Nutsi. Então são todas essas histórias desde o início que a gente começou a pesquisar e colocou no livro Momentos da Liga Jaraguense de Futebol. Certo. Você falou e destacou Eugênio Vitor Schmeckel. Qual foi a importância, tá, do Correio do Povo para contribuir para essa pesquisa? O Correio do Povo foi praticamente 70% de toda a minha pesquisa desse livro, porque foi com ele, foi uma pessoa que se dedicou muito, ele trazia pilhas e pilhas de jornais da época e me ajudava, acompanhava, Rogério, isso aqui tem um espaço que era só do futebol, isso aqui é o que acontecia na nossa época, isso aqui são fotos, fatos. Então foi uma pessoa assim que me marcou muito, que o principal disso tudo foi o cara que me incentivou a fazer esse trabalho, porque realmente o futebol não tinha nada. Então eu tenho uma enorme, eu tenho que dizer assim, um enorme agradecimento a essa pessoa por todo o conhecimento que ele me deu, que eu fico feliz assim, não tem palavras para dizer o que ele me ensinou, principalmente o ensinamento dele foi fantástico e principalmente ajudar a contribuir com esse livro, principalmente para o futebol de Jaraguá do Sul e região. Tá certo, então, obrigado. Obrigado de mim.